Boa noite, tudo bem? Então, estamos aqui para começar mais um encontro virtual do Abaetê. Daqui a pouco a gente vai chamar a nossa convidada, não é mesmo? Então, a nossa convidada especialíssima. Mais uma semana juntas aqui e juntos, né? Pra gente começar a conversar um pouco sobre as questões relativas à educação infantil. Bem, hoje, para quem não conhece o Abaetê, eu vou falar mais um pouquinho do Abaetê. Tem algumas pessoas que já nos acompanham e nós ficamos muito felizes, né? Eu e a Fabiana, a gente está muito feliz. E outras pessoas que ainda estão conhecendo a gente, né? Então, o Abaetê, ele começou justamente a partir do encontro entre duas amigas e profissionais da educação, né? Que temos em comum a nossa paixão pela formação de professores e a nossa paixão pela arte. E a partir, unindo essas paixões, a gente deseja trazer mais sensibilidade, mais um olhar para a diversidade, enfim, para a formação de professores. A gente acredita como isso é muito importante. Vocês estão me ouvindo bem? Depois alguém dá uma sinalização direitinho aí para saber se meu áudio tá legal, se vocês estão ouvindo direitinho, tá bom? Então, e o Abaetê, a gente faz cursos, palestras, né? Começou ao vivo, né? Quer dizer, ao vivo no sentido de presencialmente, e diante desse momento em que estamos vivendo, um momento muito delicado e de cuidado, que nós precisamos ainda ficar em casa, porque a pandemia não acabou, a gente começou a nos encontrar dessa forma, né? Esses encontros virtuais, para que a gente pudesse compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, né? Ainda sempre nesse lugar de olhar para essa formação de professores. A gente sente quanto isso é importante. Bom, isso é uma das coisas. E a gente, daqui a pouquinho, a gente vai falar com mais calma, né? Sobre um curso também que a gente está oferecendo agora para o mês de outubro. Alguns de vocês já sabem disso, né? Então, assim, a gente percebeu que algumas pessoas sentiam a necessidade, desejavam saber um pouco mais sobre tudo que a gente vem tratando aqui. E esse espaço, né, de live, esse espaço desse encontro virtual, é um espaço curto, onde a gente pode fomentar algumas questões, mas não aprofundá-las, não é mesmo? Então, o curso chamado Imaginação e Criatividade na Infância, ele deseja trazer mais aprofundamento sobre algumas questões que a gente vem falando por aqui. E então, a gente vai ter um material teórico, e a gente também vamos vivenciar algumas experiências estéticas nesse processo. Então, a gente tá lá é só vocês procurarem o link na bio, né? Para vocês encontrarem todas as informações sobre o curso, para vocês fazerem a inscrição. Venham com a gente, vai valer a pena, né? A gente tá muito feliz com algumas pessoas que já se inscreveram, né? E a gente quer agradecer. E a gente tá super animada e doida para que ele comece. Vai começar em outubro, tá? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que também nos é muito caro, né? A escola como ateliê, outros diálogos, outras experiências no percurso da educação infantil. Esse tema, né, nos foi compartilhado com a pesquisadora Vilma Silva. Ela mesmo gosta de dizer, né, que ela é uma pesquisadora dessa formação estética, e isso é muito bacana. E ela vai trazer assim uma conversa sobre
essa questão do ateliê como escola. Então, vai aprofundar um pouquinho mais e, assim, então a gente vai convidar, né, a pesquisadora Vilma Silva, do Calor e Ateliê, e ela tem muito que compartilhar com a gente. Tá? Eu vou chamar ela aqui agora. Só um minutinho. Aqui. A Vilma, e aí? Olha, tá chegando. Oi, tudo bem? Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite. Carlinha. Que bom ter você aqui conosco. A gente está muito feliz que você esteja aqui. E para quem ainda não conhece, né, a Vilma Silva, ela é doutoranda em educação na UF e é minha companheira de grupo de pesquisa. Fazemos parte do grupo de pesquisa FIAR, né, coordenado pela professora doutora Luciana Osteto. E a gente compartilha muito as conversas sobre formação estética, sobre infância e sobre arte. Então, hoje, ela vai provocar a gente para além do que talvez muitos de nós, né? Muita gente que está chegando aqui entenda sobre ateliê. Aliás, eu até para começar, Vilma, antes de você começar, eu fui ver no dicionário, né? O que significa ateliê no dicionário, né? E aí encontrei assim, olha, local onde os artesãos ou operários trabalham em conjunto numa mesma obra ou para o mesmo indivíduo, uma oficina, um local preparado para trabalhos de arte. Isso é o que traz o dicionário sobre o conceito de ateliê. Só que o que a gente vai conversar é para além disso, porque a gente vai trazer esse conceito, né, lá de Loris Malaguzzi, né, lá um pouquinho da experiência que Vilma teve até em estar em Reggio Emília e tudo mais o que dali veio. Para a gente começar, eu quero justamente, Vilma, que você fale um pouquinho sobre como é que esse encontro seu com a arte, com a formação estética, por que que isso te mobiliza tanto, o que que você considera, por que que você considera isso importante, um importante tema de pesquisa, um importante tema de vivenciar na prática das escolas, né? Assim, acho que é bem por aí. E conta aí um pouco pra gente, então, para a gente começar a te conhecer, né? Boa noite, obrigada, Carlinha, por esse convite. É um prazer estar aqui com você, uma companheira mesmo de pesquisa, e eu acho que a gente só soma quando a gente se junta para poder compartilhar um pouquinho o que a gente está vivendo na academia, né? E eu acho que o nosso grande desafio, né, estando na academia, fazendo mestrado, doutorado, algo parecido, é exatamente encontrar esse diálogo com os professores, né, que às vezes é tão distante, né? A gente escreve coisas interessantes, muita gente pesquisa coisas muito legais, interessantes, mas fica muitas vezes no muro ali da universidade, né? Fica ali naquela bolha, naquela redoma. Verdade. E só quem está lá, né, vivenciando isso, pode encontrar uma maneira, né, de trazer isso para, que é um conhecimento que a gente produz em grupos de pesquisas, né, aproximar isso um pouquinho da escola, dos professores e de tantas pessoas, né? Então, eu acho que é um prazer estar fazendo isso com você. E a gente tem, né, um privilégio de poder estar estudando no grupo com a Luciana Osteto, que é Com a nossa certeza. orientadora, e a Luciana Osteto, para quem não conhece, ela sempre tem um diálogo muito próximo mesmo da escola e dos professores, um texto muito acessível para leitura, para compreensão, e que busca também esse diálogo com a estética, com o sensível, desconstruir um pouco esse lugar da academia e de outras coisas. Então, assim, é desse lugar que a gente está falando, né? Do nosso grupo de pesquisa, que é o FIAR, que é Formação, Infância e Arte. Então, quem quiser depois também pesquisar, ler os textos da Carla, que me ajuda A muito Vilma. também, que me ajuda muito na minha pesquisa, eu acho que é sempre importante. Mas, bom, você me perguntou como que eu me iniciei nisso tudo, eu acho que essa pergunta já traz também, né, um pouco da nossa pesquisa na universidade, que é de escuta de narrativas autobiográficas, né? Então, no nosso grupo de pesquisa, para a gente é importante ouvir os professores, né?
Então, a gente fala de uma pedagogia da escuta, das relações, mas quem é esse professor que precisa escutar as crianças se ele também não tem um espaço de escuta, né? Quem está escutando esses professores, né? E para a gente, essas narrativas dos professores são importantes, né? E ajudam, na verdade, a construir também um currículo para a infância. E então, falando um pouquinho da minha narrativa, eu sou professora de educação infantil, a vida toda fui, depois fiquei um tempo na parte de gestão, mas eu falo que eu tenho alguns traços que me acompanharam, né, ao longo da minha caminhada e da minha jornada, né, na educação, que é ser uma pessoa curiosa, inquieta, encantada. Então, assim, mesmo em sala, eu sempre tive muito essa curiosidade, essa inquietude, e sempre achei que formação era uma ferramenta para mim. Então, quando eu buscava fazer formação, eu não vinculava ela com a instituição que eu trabalhava, né? Então, assim, ela era, para mim, a formação era para além disso, porque a formação ia me acompanhar por onde eu fosse. Então, muitas vezes eu trabalhava em escolas que nem estavam lendo e refletindo sobre pedagogia da escuta, sobre Reggio Emília e tantas outras coisas, mas eu era inquieta e curiosa com isso e buscava esse lugar também de para me constituir enquanto ser professor, né? Então, acho Então, que e é isso isso, Vilma, só te interrompendo um não pode, instante, é um porque diálogo. essa busca de uma formação que eu vou ao encontro daquilo que me mobiliza, eu acho isso essencial. Isso é essencial para qualquer profissão, mas principalmente para o professor, né? Assim, não dá para a gente simplesmente ficar esperando algo aparecer, algo novo, alguém me tomar pela mão e me levar. É preciso que eu dê esses passos, né? A gente fala muito sobre isso. Os responsáveis pela formação de cada um somos nós mesmos. Cada um é responsável pela sua formação. Então, assim, o que nos mobiliza, aquele assunto que nos interessa, aquele assunto que, de alguma forma, eu sou curiosa, né? Eu preciso buscar e me aprofundar. Isso assim, faz uma diferença muito grande para a Sim, nossa formação, para a nossa vida, né? sim, claro. Porque eu acredito um pouco nisso. Claro que a gente sabe que as instituições, né, têm um papel fundamental na formação dos professores, né? Então, assim, É. verbas para formação, levar a formação dos professores a sério, entender realmente como um espaço de construção também de conhecimento. Mas, então, assim, eu acredito muito nisso, né? Mas, para além disso, eu acho que a gente precisa não estar refém dessas instituições, né? Então, às vezes, eu trabalhava numa escola que ia muito mais, às vezes, por uma outra linha, mas eu sabia bem forte o que eu queria, né? E eu acho que depois, ao longo do nossa jornada, a gente vai conseguindo escolher coisas que têm a ver muito mais com aquilo que a gente acredita. Não é sempre que a gente consegue trabalhar em instituições que bate com os nossos valores, claro, mas mesmo nesses lugares eu acho que a gente pode ser uma peça-chave de inquietude, de também trazer outras pessoas para o diálogo. Eu acho que isso sempre, essas brechas são sempre bem-vindas, né? Então, e aí nisso que eu visitei Reggio Emília e na época eu estava fazendo mestrado e eu falo que eu queria muito mais do que saber como elas guardam as atividades dentro da pasta, como que elas organizam o cotidiano, como que elas organizam as crianças, se a cadeira é azul, se é vermelha, se eles dividem por cinco, seis crianças. Então eu não estava muito preocupada nesse fazer, porque eu também não ia precisar voltar para cá e reproduzir isso. Então, não era essa a minha ideia, mas eu queria saber por que elas faziam aquilo daquele jeito, né? O que estava por trás disso tudo, né? E aí foi nesse momento que eu comecei a pesquisar sobre os princípios, os valores, tudo isso que estava por trás. E aí eu cheguei a pesquisar sobre o currículo para a educação infantil paulistana, que era o documento que estava vigente. E eu falo que às vezes a gente sai do nosso lugar, da nossa zona de conforto, da nossa cidade, do nosso território,
para ir conhecer outras experiências, mas não com essa ideia de reprodução, né? De você ir lá e reproduzir, porque são contextos diferentes, são cores diferentes, cheiros diferentes, cultura diferente, tudo diferente. Então, sair para voltar para si também é um lugar de você se reconhecer nisso, né? Então, acho que foi esse o meu percurso. E depois nisso, a Luciana estava, né, na minha banca do mestrado, e aí eu me encantei por essa questão da formação estética, porque Loris Malaguzzi tem aquela metáfora de que as crianças são feitas de 100 linguagens, mas que o mundo, a cultura, os adultos, a escola, roubaram 99 delas e que só trabalha com uma. E aí a gente fala muito hoje que os professores, os educadores, a escola precisa trabalhar 100 linguagens das crianças. E aí eu penso, mas quem são esses adultos que precisa trabalhar com as 100 linguagens das crianças? Será que também não foram roubadas essas 99 deles? Porque nós também passamos pela escola, nós também estamos nessa sociedade, estamos nesse contexto, na vida adulta. Então, onde estão as nossas 100 linguagens para que a gente consiga trabalhar com as 100 linguagens das crianças? Para que a gente enxergue minimamente que as crianças têm 100 linguagens, né? Então, foi aí... E essa formação, a formação que a gente tem enquanto educador, às vezes não, sempre, ela nos toma muito mais em nossas práticas, né? Essa formação que nós tivemos na escola, principalmente na escola regular, né? Mas ela nos forma mais até, às vezes, do que a universidade pela qual eu passei para ser professora. Então, assim, eu passo pela universidade 4 anos, aprendo várias coisas, aprendo coisas mais atualizadas e tudo mais. Também, isso vai depender da onde você está estudando, como é que essas coisas são postas, né? Entendeu? Inclusive a nível de discussão mesmo, uma discussão política, uma educação política, ética e estética, né? Como a gente fala para as crianças, a gente tem que falar da nossa. E aí, quando a gente está lá na sala de aula, é mais comum que a gente reproduza o que a gente vivenciou na nossa educação básica do que, de fato, a gente implemente o que a gente aprendeu. Até porque, em alguns casos, a gente aprende de uma forma muito superficial, né? Muitas coisas. Aí é que eu digo, se a gente não busca o aprofundamento, eu não sei lidar com aquilo. Sim, Né? Então, assim, eu acho que é muito essa questão, né? Sim, a gente também tem repensado muito a formação inicial, né? E não, nós trabalhamos hoje com a formação continuada, mas a gente repensa também esse lugar da formação inicial, né? Então, assim, que espaço é esse também da pedagogia que os professores podem trabalhar exatamente com essas 100 linguagens, se reconhecer nessas 100 linguagens, né? E nas linguagens expressivas, que é o que a gente tem falado. E aí foi nesse movimento de buscar esse caminho de 100 linguagens que eu comecei a pesquisar sobre formação estética do professor, né? Então, assim, entender que espaço é esse onde o professor se reconhece nesse percurso e reconhece as suas experiências e as suas linguagens também como lugar potente na construção de um currículo, né? Então, nisso eu montei um espaço aqui em São Paulo, e que no começo chamava Travessias, né? E a ideia era ser um jardim. Você já veio aqui, né, Carla? Lindo. E a ideia antes era que fosse realmente um jardim que acolhesse as linguagens das crianças, dos adultos, desculpa. E aí agora chama Calore, né? Passou por algumas transformações. Hoje o espaço está fechado, né? Eu estou morando aqui nesse espaço, mas a ideia era que realmente fosse um espaço para acolher essas experiências dos adultos. Então, se eu quero um adulto sensível, se eu quero um adulto conectado com múltiplas linguagens, trabalhando com linguagens expressivas, reconhecendo outras formas de pensar currículo para a infância, mais sensível para os processos das crianças, não é só numa palestra, o professor lá sentado, ouvindo, escrevendo, que ele vai conseguir chegar nesse lugar, né? Então, assim, quando a gente, lá em Reggio Emília, quando a gente perguntava sobre formação de professores, eles falavam muito isso, né? Que os professores precisam se formar na primeira pessoa,
né? Então ele precisa viver as experiências e não é aprender a fazer coisas para fazer com as crianças, né? Então assim, não é oficina para aprender a fazer atividades e trabalhinhos e coisas para encher a pastas das crianças de arte, de atividades. Então, não é desse lugar que a gente está falando, né? Então, a gente está falando realmente para o professor se sensibilizar, sensibilizar o seu ser poético nesse lugar, e aí sim ele pode se tornar um pouco mais sensível para os processos das crianças. E aí, nesse percurso, que aí tem a sua pesquisa também, das meninas, escutando os professores nesse lugar de formação estética. Então, que experiências estéticas e desse lugar do sensível são importantes para esses professores. A gente tem recolhido indícios de que a ligação com a arte, com a natureza, com a cultura, tem sido um caminho para acessar esses campos, né? Então, acho que foi daí. Então, eu sou pedagoga, minha formação toda é em educação, mas foi por esses caminhos do sensível, da formação estética, e a gente está falando de um currículo para a infância que legalmente fala que tem que ser elaborado a partir de princípios éticos, estéticos e políticos. Então, esses princípios, eles estão muito fortes em qualquer documento. Se a gente pega documentos para a infância, projeto político-pedagógico de escola, projeto pedagógico de escola, enfim, a gente tem isso muito no pedagogês, né? Então, a gente tem isso muito nessas palavras que são ditas, criança protagonista, a escuta, tudo isso, mas a gente não tem muito na prática, né? E é aí que eu acho que Reggio Emilia pode dar uma contribuição, porque eles vivem o que o nosso grande Paulo Freire fala, né? Eles vivem a coerência entre aquilo que se faz e aquilo que se fala, né? E eu acho que esse que é o lugar, a gente buscar essa coerência. Então, se a gente tem no nosso documento para a infância princípios éticos, estéticos e políticos, então a gente minimamente precisa saber que princípios são esses, né? E aí tem uma atelierista de Reggio Emilia que chama Vea Vecchi. Ela tem um livro que é Arte e Criatividade. Depois a gente pode divulgar. E ela traz essa ideia dessa questão da dimensão estética. E nesse livro ela vem falar um pouco isso, que a estética, a dimensão estética como ativadora de aprendizagem. E se a dimensão estética ela é ativadora de aprendizagem, né? E se a aprendizagem acontece a partir de novas conexões, por que que então a estética está tão distante da escola, tão distante das discussões dos adultos? Por que que a gente não vê a estética como algo potente e ativador de aprendizagem na escola? E aí, sei lá, tem várias respostas para isso, né? Não, e Vilma, a gente percebe, assim, até como a gente trabalha com formação continuada, e a gente percebe que muitas vezes isso nem é cogitado por uma formação continuada de professores. Todo o processo por onde eu passei, né, eu e a Fabiana, por exemplo, para trazer toda essa dimensão, foi um lugar, assim, a gente iniciou trazendo algo que era de um lugar de estranhamento, entende? Quando você começa a provocar o professor, como você disse, que essa formação é em primeira pessoa, né? Quando a gente faz o primeiro curso, eu e a Fabi, a gente percebeu isso claramente, porque várias pessoas estranharam muito, porque o que elas queriam, elas acharam que a gente ia dar um curso em que elas iam aprender coisas de arte para fazer com as crianças, e não foi nada disso. É claro que no processo, aquilo que você faz e tal, de repente até pode ser feito com a criança, pode, não sei, entendeu? Mas esse não é o foco, entende? Né? Então, assim, agora, quem ficou conosco, né? A gente tem, a gente brinca, a gente tem fã até hoje que participaram desses cursos que a gente chamou de arteiros brincantes, né? Com essa ideia do movimento, essa ideia de colocar o corpo, essa ideia do arteiro, tanto do arteiro artesão, quanto do arteiro de fazer arte, bagunça mesmo, entendeu? Se movimentar. Então, assim, a gente foi muito desse lugar e foi muito legal. E aí a gente começou a puxar essa brasa para nossa sardinha por experiências até pessoais, como você disse, a gente vivencia no grupo de pesquisa, né, essa narrativa de si, isso é muito importante, porque a gente vai se redescobrindo e colocando isso à tona e vendo o quanto esse contato com a arte, por exemplo, foi especial para nós.
Então a gente começa a entender de, olha, eu posso falar e valorizar as 100 linguagens das crianças porque eu encontro isso em mim e eu deixo isso acontecer, né? Então Sim, eu posso fazer isso, sim, né? exatamente. Exatamente, é esse lugar, né? Esse lugar da experiência do adulto, né? Acolher essas narrativas. E quando a gente para ouvir um pouco essas narrativas dos educadores, a gente vê que essa formação estética também vem de muitos lugares. Às vezes vem da casa, às vezes não, né? Muitas vezes, né? Começa ali na casa, então com uma mãe que costura, com uma, sei lá, meu pai, por exemplo, que era pedreiro, minha mãe costureira. Às vezes você tem uma avó que canta, você tem gente que mexe com comida, você tem as festas populares da sua cidade. Então, enfim, a gente vai participando de uma vida que vai sendo tecendo e construída com esses saberes desse lugar sensível e estético, que vai nos formando enquanto ser. E quando a gente chega numa escola, isso vem junto. Isso não fica fora da escola. Mas muitas vezes isso não é legitimado, né? Nem o que o professor traz e nem o que a criança traz, né? Então, assim, a gente tem às vezes um currículo já pré-escrito e que não Uhum. legitima esse entorno, né? Então, por isso que quando eu falo que eu fui conhecer Reggio Emília, mas para conhecer a minha cidade é nesse lugar. Então, assim, as cores aqui são diferentes, as frutas, os cheiros, as sementes, as flores, tudo. E se a gente muda de bairro, se a gente muda de lugar, muda tudo, né? Então muda todo esse seu entorno. E pensar. Deu uma travadinha, vamos ver se vai retomar. Essa tecnologia, né, nos causa essas questões, assim. Vamos ver se vai. Voltou agora. Deu Tá. uma travadinha aí. Eu estava Vai. falando aqui. Ai, que lindo. Eu sei como é isso. A gente vai É, falando, vai falando. Deu uma travadinha. A gente ouviu quando você estava falando dos cheiros, das sementes diferentes, né? Enfim, foi por aí. exato. Então, e isso é olhar para o seu contexto, né? Isso é pensar a escola como ateliê. Então, quando a gente está falando da escola como ateliê, a gente não está falando de aula de artes, né? A gente não está falando daquela aula que a criança vai lá no laboratório de artes ou no ateliê, mesmo que tenha esse nome bonito, ateliê de artes, e que ela tem essa aula uma vez por semana e que ela faz uma atividade, que é também, às vezes, um consumo de atividade, porque ela faz uma técnica e alguma coisa em um dia e guarda. Aí na outra semana faz outra e guarda. E vai enchendo aquela pastinha e consumindo técnicas, né, pela técnica. Não que não seja legal, não que as crianças não gostem, porque eu ia falar, nossa, mas as crianças gostam, as crianças adoram fazer a pintura com sei lá o quê, derreter a vela, ou enfim, fazer outras coisas. Tantas coisas que a gente tem uma Sim, lista de claro. coisas bonitinhas para fazer com as crianças. Mas é que a gente não está falando desse lugar do bonitinho, né? Então, quando Paulo Freire falou sobre ética e estética, ele falou muito de que a boniteza tem que andar de mão dada com a decência, né? Então, assim, esse lugar da ética e da estética é isso, é você reconhecer esse direito que as crianças têm, né, de produzir conhecimento através de muitas formas, porque as crianças não aprendem todas da mesma maneira, né? Exato. E esse, você falou da ética e da estética, e eu estava lembrando também que também fazia parte da minha pesquisa, quando eu trouxe até como é que a Nadia Herman fala, né? Dessa questão da ética e da estética, como essas coisas são complementares, pela valorização da diversidade, né? Para olhar esse mundo de forma plural, né? E como isso é importante, porque assim, por isso é para além. Você pensar, né, nesse aspecto da escola como ateliê, é para além, não pode ser uma coleção de técnicas. Sim, Né? As técnicas, elas estão, na verdade, eu poderia dizer que as técnicas estão, sim, a serviço de algo que possa ser experimentado, que possa ser vivenciado com o corpo todo, né? E aí tá, ok, a técnica estará ali, sim. né? Então, assim, é a sensibilidade que provoca a necessidade de uma ou outra técnica, e não a técnica
que vai causar essa sensibilidade, né? Então, assim, eu percebo esses processos de uma forma inversa mesmo, sabe? É o que eu sinto, o que eu desejo fazer, e aí eu vou buscar uma determinada tinta, cores, enfim, o que aquilo eu vou conseguir transbordar. Talvez a técnica seja meio essa forma de transbordar aquilo que eu sinto e que eu desejo na expressão. Porque pensar a escola como um ateliê, pensar a escola como um lugar de pesquisa e investigação. Então, Loris Malaguzzi fala que as crianças têm teorias provisórias. Então, as crianças, elas estão nesse estado de pesquisa e investigação. E elas pesquisam e investigam através de múltiplas linguagens, das linguagens expressivas. Então, é nesse lugar que a escola, como um grande ateliê, que não é só um espaço físico, tem um espaço físico também, mas não é só, é um conceito para você pensar esse lugar desse diálogo com a arte. Tem uma frase aqui até desse livro que traz agora exatamente isso que você falou, que fala assim, quando a gente pensa num ateliê, né? Então ela fala assim, que como um espaço e como possibilidade técnica e expressiva, um lugar no qual o cérebro, as mãos, as sensibilidades, as racionalidades, as emoções e o imaginário trabalham em estreita cooperação. Então, assim, não é um lugar só da técnica, né? É um lugar onde todos esses elementos, onde a inteireza do ser vai trabalhar em perfeita harmonia, né? Vai trabalhar em cooperação. Para quê? Para construir conhecimento. Então, escola é um lugar de construção do conhecimento, né? E quando a gente fala isso, a gente tem que pensar em qual concepção a gente tem de infância, de criança, de relação adulto-criança, de ensino-aprendizagem. Então, assim, isso é muito importante. Por isso que eu falo que quando eu fui para a Régio, foi para pensar nesses princípios, era um pouco esse lugar, né? Então, assim, quem é essa criança, né? É uma criança que vai receber informações daquele adulto, que é o detentor do conhecimento, que é aquele que controla. Então, assim, porque escola também é um lugar de controle, controle de corpos, controle de mentes, e o espaço pode ser um lugar também de controle. E a proposta que eu tenho também pode ser pensado num lugar de controle, né? E quando a gente trabalha essa ideia de ateliê, de projeto, projetação, que vem de lá, é muito mais, essa palavra que você trouxe, né? Um lugar de estranheza, né? Então, ateliê, escola como ateliê, como um lugar de estranheza. Um lugar onde o professor não tem todas as respostas, mas ele tem perguntas que geram outras perguntas, né? Então, assim, eles têm... Não é que ele não tem intencionalidade, ele tem intencionalidade, mas ele não tem um currículo fechado, prescrito, onde a criança só vai executar, meramente executar. Bem bonitinho, bem fofinho, os pais vão ficar felizes, todo mundo vai ficar feliz, mas no fundo, o que a gente tem ali de princípios, numa pedagogia assim, é a criança só reproduzindo, né? E não é ela participando desse processo. Isso é bacana, viu? É pensar forma e conteúdo, né? Que é o que a gente fala tanto, né? Que você vai trazendo essas possibilidades para a prática. É um lugar revolucionário, né? A ideia de trazer o ateliê para dentro da escola, né? A escola como um ateliê, esse linguagem com as artes. Loris Malaguzzi também tem uma outra fase que ele fala que a gente que trabalha com infância deveria dialogar mais com os artistas do que com os cientistas, né? Então, quando a gente vê um percurso, né, um diálogo com um artista, o que a gente consegue enxergar, né? Então, o artista ele tem lá uma ideia que normalmente é uma metáfora, é alguma coisa que você olha e fala, nossa, como alguém pode pensar isso? O que tem na cabeça de uma pessoa que pensa isso, né? E como que ela consegue transmitir para outras, né? Uma coisa tão sensível, e que às vezes está na gente, mas que de alguma forma alguém materializa aquilo, né? E aí o que ele faz? Ele começa a investigar, ele pesquisa os materiais, ele pesquisa se aquilo dá conta, se é esse tipo, se não. Então, quando você falou de diversidade, né? Olha a diversidade que a gente tem de elementos na natureza. Se a gente for olhar, então, o verde, a cor verde, as folhas de uma árvore. Se a gente for olhar, tem árvores que te passam uma sensação que ela é peluda, que ela é quentinha, tem outras que te passam uma sensação que ela é mais áspera, espinhenta. Então, de acordo com o formato da folha, com a textura,
tudo isso vai mudando as nossas sensações, né? E aí, quando a gente vai falar da arte na escola ou do desenho de uma árvore na escola, então, assim, qual é o desenho estereotipado de uma árvore da escola? Tipo, é esse, né? Ah, Porque é. essa Clássico. árvore, ela não existe, né? Ela não Nunca. existe na realidade. E se a criança Uhum. não tem contato com esse desenho estereotipado, que é o desenho que vem, às vezes, da escola, porque a criança ela não constrói esse desenho, né? E se ela não Sim. tem contato com esse desenho, mas ela tem oportunidades de um desenho de observação, de um desenho onde ela se expressa, onde realmente o desenho é a sua linguagem, se ela tem possibilidades de trabalhar com muitas cores do verde e não só com aquelas duas cores que tem numa caixinha de lápis de cor, que é o verde claro e o verde escuro. Então a gente Uhum. vai levando essa escola e esse lugar da arte, do ateliê, para um lugar realmente de pesquisa do real, de pesquisa do cotidiano, da vida, né? Dessas questões. E principalmente dessas metáforas, né? Loris Malaguzzi fala também que as crianças aprendem através de metáforas, né? Então elas vão Sim. criando essas teorias provisórias, essas metáforas. E levar o professor para esse lugar de metáforas, começar a entender esse lugar de metáfora, é dialogar com esses caminhos da poética. Então, sei lá, a gente tem Manuel de Barros, por exemplo, que é um poeta incrível, que a fala dele é Verdade. totalmente com metáforas e com, né, enfim, uma Verdade. poesia que leva a gente para um outro lugar. Ele fala, E né, dar você. ao pente uma outra função que não penteá-lo. Isso, isso. Super interessante. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas experiências assim com alguns professores, que eu trabalho tanto na formação continuada quanto na formação inicial. Então, assim, essa da árvore é clássica, sabe? Porque quando você pede assim para as pessoas desenharem espontaneamente, é, espontaneamente do desenho da árvore, vai, desenho. Essa árvore, ela é muito presente, né? Dessa copinha assim, De meio nós nuvem, né? adultos. Uhum. Adulto, adulto. Sim. E aí, assim, eu fiz um exercício uma vez, porque na escola na faculdade que eu dou aula, da formação inicial, né? Eu fiz essa experiência e a escola tem uma árvore que a gente via da janela, inclusive. Entendeu? Então, na sala de aula estava lá a árvore ali. E foi muito engraçado, porque eu tinha por volta de umas 29 alunas, só tinha meninas mesmo, né? Mulheres. E somente uma fez um desenho com uma árvore completamente diferente. Todas as 28 fizeram essa árvore, Sim. né? E aí, assim, eu pedi para que elas falassem um pouco sobre isso, pedi para que elas olhassem para a árvore, né? Pedi para que elas lembrassem de outras árvores, mas principalmente quem não lembrar, tudo bem, não lembra, não lembro. Olha para cá, olha para a janela, aonde você encontra essa árvore, né? E pedi para essa que fez a árvore diferente, que agora eu esqueci qual foi a árvore que ela falou. Eu perguntei para ela da onde veio aquilo e ela falou que eu tenho essa árvore em casa e hoje eu estava podando essa árvore. Então, essa experiência de estar com aquele, né, com aquele contato. E aí, tudo bem quem não tem árvore em casa, tudo bem quem não mexe com isso, mas elas estão aí, Sim. né? No mundo, de várias formas e tal. Enfim, a gente problematizou aí sobre isso e foi muito interessante. Tem umas falas aqui, olha, a Helena de Troia, 71. Ela fala: a estranheza é que leva ao conhecimento criativo. A Vânia Barbosa, e como é importante a estética em relação à conquista, essa harmonia, conectar a sensibilidade. Quando escolhemos a educação infantil, escolhemos ser criança. Interessante isso, né? Se a gente for pensar isso como uma metáfora, que a criança ela é curiosa, que ela gosta de experimentar, né? Então, assim, mais do que quando a gente escolhe a educação infantil, é realmente muito interessante a gente ser criança, né? Nesse sentido de deixar essa criança vir à tona. Porque, assim, se a gente tem tanta experiência porque é mais velho, temos mais idade, temos mais experiências que as crianças. Mas aonde vai parar toda essa experiência de vida, né? Em que momento isso, de repente, vai ficando tão embotado, né? Cadê essa escola como ateliê que a gente não viveu, né? E que a gente Tão precisa começar a enrijecido, né? colocar. São corpos Exato, enrijecidos, né? Então, assim, exatamente.
esse lugar mesmo da arte, né? Quando a gente fala desse lugar da arte, desse lugar da poética, o convite para a formação estética é exatamente o professor resgatar e se jogar nesses lugares da experiência, né? Então, por exemplo, aqui na quarentena, eu sei que tem muitos professores que ficaram na quarentena, que tiveram que encontrar criatividade, não sei de onde, para fazer aulas online, isso, aquilo. Então, assim, de onde a gente nutre esse nosso olhar, né? Porque você precisa nutrir o seu olhar também, né? E aí é nesse lugar com a arte, nesse lugar com a cultura, que a gente vai nutrindo, né? Então, às vezes, você vê uma exposição, ou você ouve uma música, ou você lê uma poesia, ou você vê um teatro, ou um filme, enfim, um bordado, um contato com a natureza, plantação, sei lá. Eu e a Carol Tomé, que é uma amiga, né, do projeto Ser Criança Natural, a gente fez uma live só para falar sobre o plantio das batata doce em casa, né? Então, assim, como que olhar, né, esse olhar processual para batata doce vai te levando para outros lugares. E às vezes a gente faz coisas para nada. E esse nada, né, que não é algo funcional, não está servindo funcionalmente para alguma coisa, ele também serve para muitas coisas, né? Então, assim, a gente pensar que a gente precisa nutrir e alimentar o nosso olhar estético com as bonitezas do mundo, né? Isso é o lugar da decência, né? Isso é o lugar da ética que Paulo Freire fala. Só que por que a gente, na escola, aí que a gente tem que se perguntar? Porque Paulo Freire também tem um livro bem legal quando ele fala professora sim, tia não, né? Então, assim, por que a gente tem que pensar nesse lugar da boniteza, da decência, que seria a estética, a ética, ligada à política? Porque em um país que a escola ainda mata a fome das crianças, em um país onde que a escola um país onde a gente tem um número ainda de analfabetos, onde a escola tem um papel social muito importante, que é um país de desigualdade, pensar em estética é quase uma coisa idealizada, surreal. Sim. Porque a gente não pode pensar em estética. Só que estética também é um direito, também é um lugar de decência, também é um lugar político. Então, assim, o pensamento estético, a dimensão estética, não é só para escolas particulares, não é só para aquelas crianças que já têm todos os outros direitos garantidos e agora elas vão ter mais um direito que é a estética, a dimensão estética. Não, não é isso. Né? A gente está falando de um currículo para a infância que precisa ser construído a partir de princípio estético. Então, isso é o básico. Princípios éticos, estéticos. Tá na diretriz, né? Exato, é o básico. Então, assim, não tem como fugir disso, né? E pensar isso é também nutrir o olhar desses professores, né? Para esse lugar das bonitezas. E aí que a natureza entra, né? Com um papel forte, porque a estética que a gente encontra nos elementos da natureza, a potência e a matéria que a gente encontra nesse lugar da natureza, nesses objetos da natureza e não estruturados, é de um outro lugar, é de um lugar riquíssimo, que não é moda também, porque às vezes, né, agora está na moda ter gravetos, pedras, folhinhas e essas coisas, né, dentro da escola, dentro da sala, mas o jeito de que você enxerga isso, né, e a sua relação com as crianças e com o conhecimento continua a mesma, né? Então, assim, a gente também tem que olhar para esses outros lugares que estão lá embaixo, sabe? Antes de pensar se eu vou pegar um graveto, se eu vou fazer uma atividade X ou Y, a gente às vezes está muito preocupado com essas atividades, né? Como fazer atividades para as crianças, mas às vezes a gente tem que dar um passo atrás e olhar lá atrás. Quais são meus princípios? Quais são as concepções? Né? Por que eu estou fazendo isso? Sempre essa pergunta, né? Por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Quem disse que tem que ser feito assim? Né? Eu acho que E esse é o lugar também que Reggio Emília traz muito forte do professor investigador. Então, o professor, ele está investigando tudo isso com a criança. Ele não tem, às vezes, as respostas prontas, né? E quando a gente acolhe, a gente fala da pedagogia da escuta, né? Quando a gente acolhe isso que as crianças trazem, a gente tem que saber também o que fazer com isso, né? E aí entra muito fundamentalmente o papel do educador, né? Que é ele que vai
fomentar e instigar essa curiosidade, trazer elementos para essa construção de conhecimento, né? Então, ele não vai ter o projeto dele pronto como antes, que tem lá começo, meio e fim, objetivos gerais, específicos, estratégias, quais materiais eu vou usar, você põe já o dia certinho. Eu falo de uma coisa que eu já trabalhei assim. Então, eu não estou falando Sim. do jardim do Nós aprendemos vizinho. assim. É, Não, a gente aprendeu assim. É só que a gente verdade. tem pouco lugar para espontaneidade, para subjetividade, para criatividade. Então, as crianças fazem todos a mesma coisa, na mesma hora, do mesmo Isso. modelo, do mesmo jeito. E esse não é o lugar da arte. Então, se a gente pensa em escola como ateliê, se a gente quer dialogar com os artistas, pesquisar os processos de investigação de um artista é riquíssimo. Porque assim, você vai Uhum. descobrir de onde vem essa inspiração? E vem de cada lugar, porque vem das narrativas de cada um. Vem daquilo que faz sentido para cada um, né? Então, acho que esse para mim é um Eu pouco do caminho. Não, e olha, perfeito isso que você está trazendo, assim, você falou de algumas coisas, assim, essenciais. Essa busca dessa essência, esse entender o que de fato eu penso e por que eu penso sobre aquilo, por que eu faço desse jeito, isso é muito importante para mudar essa perspectiva. Não adianta a gente tentar mudar somente por aprender uma coisa nova. Entende? Então eu aprendi que usar elementos da natureza é muito importante e é legal e não sei o quê, e aí eu vou lá e trago esses elementos e vou fazer alguma coisa, como você disse. Porque vira técnica, né? Sim. Vira técnica. Vira o O fazer outro por material. fazer. Exato, entendeu? É preciso mais que isso. E isso é de dentro, é tocar a sensibilidade. É um novo olhar para a educação mesmo. A escola como ateliê é um novo olhar É para a mudar um educação, paradigma, né? Não adianta a mudar o gente paradigma. estar no mesmo paradigma querendo fazer coisas Exatamente. diferentes, né? Então você precisa Exatamente. mudar esse paradigma. E aí a gente vai fazer o quê? Vai amanhã na escola e vai jogar tudo pro alto, vai começar tudo de novo, porque a gente ouviu uma live e acha que agora o negócio tem que ser assim. Não! Então, assim, claro que a gente tem que. Quando o Paulo Freire fala de novo, né, professora, sim, tia, não. Então, assim, é esse lugar. O professor de infância não é a mulher que é boazinha, que gosta de criança e que acha tudo bonitinho e vai cuidar das Aham. crianças. Não, a gente precisa se especializar. E é aí que entra esse papel fundamental da educação. Por isso que eu te falo que desde quando eu era professora, para mim era muito forte, porque eu entendi, ainda bem, eu entendi lá novinha, nos Tá meus bem, né? 20 anos, eu entendi que conhecimento é transformação. Então, quanto mais eu conhecesse, quanto mais eu investigasse, quanto mais coisas eu fosse buscando por mim, mais eu estaria num processo de transformação. E não tem fim. Quanto mais a gente descobre, mais a gente vê que tem coisas para descobrir, mais a gente vai buscando mais coisas. Então, eu acho que esse é o processo. Então, por isso que o lugar do professor é um lugar de um professor pesquisador, Pesquisador. investigador, curioso, encantado com a vida, com a essência. Então, assim, ele sabe por que ele está nesse ofício, né? Tem um livro da Ecleide Furlaneto que fala como nasce um professor, né? E traz um pouco Ah, dessas matrizes pedagógicas, assim, dos professores, porque a gente carrega a escola dentro da gente, a escola que a gente viveu exato. dentro da gente. Então, agora, como professor, a gente também precisa desconstruir essa escola que está no meu corpo, que está marcada fortemente no meu corpo, para eu poder pensar um outro jeito de me relacionar com as crianças, com a infância, enfim, com essa nova sociedade que está aí. Isso, assim, essa desconstrução que a gente precisa vivenciar também precisa fazer parte do meu processo de vida, né? Eu preciso me reconhecer como alguém que está em transformação o tempo inteiro. Eu não estou pronta. Eu não terminei uma faculdade e ok, já sei tudo sobre educação, está resolvido, entende? Então, assim, e eu não estou pronta na vida, porque os aprendizados, né, a nossa formação, ela acontece ao longo da vida, é o tempo inteiro.
Então, quando você falou da pedagogia da escuta, eu estava até lembrando muito disso também. Um pouco do que a gente percebe quando vai organizar a formação de professores, né? Assim, por muito tempo, a formação de professores, ela, assim, em geral, a formação de professores, ela tem um lugar também, talvez, de um olhar que não vê esses sujeitos, né? Então, assim, a formação continuada também precisa cuidar disso, né? Porque não adianta eu não ver os sujeitos que estão ali, nem considerar que todos aqueles sujeitos ali são iguais e precisam das mesmas coisas, né? Então, Exato. ok, se eu vou fazer um curso, eu tenho lá, né, a forma de organizar, mas eu preciso também ter esse olhar. E isso é uma coisa que eu percebi quando você abre a escuta do adulto também, do professor, nesse caso, você, no processo, você meio que vivencia com ele aquilo que a gente fala tanto para ele fazer com as crianças, né? Sim. Por que a gente fala tanto em escutar as crianças, assim, escutar o corpo todo da criança, né? Então, assim, e escutar com o corpo todo. É porque esse processo de relação é que vai ser a estrutura da formação do sujeito, né? Então, assim, é essa relação em que eu aprendo com você, você aprende comigo, né? Eu, adulto, aprendo com a criança aprende comigo, e é esse processo entrelaçado que, de fato, cria ali aquela estrutura de formação. É disso que a gente fala. Então, pensar essa escola como ateliê, como você disse, numa mudança de paradigma, com a ideia de que eu preciso ter um outro olhar. Não é mudar algumas coisas, não é mudar uma coisinha aqui ou acolá. Isso também é uma questão que a gente trabalha com formação continuada e muito no lugar também de redes públicas, por exemplo, não só, mas as redes públicas, eu falo em rede pública porque a rede pública ela abarca uma série de escolas, né? Então uma série de gestores, uma série de professores, né? Em que tem, por princípio, uma estrutura que conduz. E aí quando você pensa nesse lugar, nossa, como é difícil, porque é da dificuldade do outro, assim, digamos assim, mudar, né? Se aceitar na mudança, entende? Assim, eu Entrar no sinto isso, acho que fluxo, é né? uma angústia, assim, né? Um Entrar pouco. no fluxo, nesse Ou fica ciclo, né? muito no raso, né? Esse é o problema. E também, assim, isso a gente vê muito, é muito comum. Entendeu? Então você aprende algo, coloca ali e tudo bem. Então, assim, quando a gente começou no Brasil a falar muito de Reggio Emília, por exemplo, mas surgiram várias iniciativas, escolas com essa pedagogia de Reggio Emília que nem sabiam nem o que era. Sim. Entendeu? Mas, assim, pegando a ideia, viram lá vídeos, estudaram, leram, não sei o quê. Não estou nem falando de gente que não estudou, não. Eu estou falando de gente que foi buscar um estudo, mesmo que não tenham ido, por exemplo, a Reggio Emílio, que seria fundamental para você entender na prática Sim. o que E assim, acontece. e Reggio Emília, né, eles até falam, não é uma pedagogia, né, é uma abordagem, e assim, e é o que eu falo, então assim, esse encontro com Reggio Emília, esse encontro com outros autores também, que não só Loris Malaguzzi, mas com outros autores que também dialogam com a infância, esse lugar, ele é importante, claro, enquanto construção de conhecimento. Então, eu acho que na formação de professor, a gente tem que pensar em duas questões. Então, assim, a gente busca esse conhecimento, esse lugar do professor investigador, que vai atrás do conhecimento, que vai atrás de ler teorias, abordagens, para conhecer princípios, concepções, valores, o que está por trás disso. Então, esse é um movimento que a gente precisa fazer na formação dos professores. Outro movimento que para mim é muito importante, e aí esse sim é pessoal, que é nutrir
esse olhar estético do professor, nutrir esse lugar do sensível através de múltiplas linguagens. Então, assim, e nessa formação de a primeira pessoa, então não é aprender a fazer coisas para as crianças, mas é nutrir esse seu olhar. E uma outra questão que a gente pode pensar é se inspirar em quem já faz esse diálogo de alguma forma. Então, que aí sim eu acho que é essa interface entre aquilo que você viu, aquilo que você sentiu e aquilo que você pode fazer. Então, assim, buscar outras escolas referências que já se inspiram em uma ou outra prática, que já tem um caminho percorrido. E aí, a palavra inspiração é muito bonita, né? Porque, assim, esse caminho e esse percurso, Alguém ele é falou sobre isso. único. Ele é único, ele é singular, né? E ele precisa ser singular, ele precisa ser realmente daquela comunidade educativa. Porque às vezes para aquela comunidade educativa algumas coisas fazem sentido e para outras não, né? Então eu falo assim que não existe escola ruim, existe aquela que dialoga com os princípios e os valores de quem está nela inserida. Então assim, se tem famílias que estão querendo uma escola mais conteudista, porque acredita nisso, naquilo, apesar de não ser isso que é o que é legislado no nosso currículo para a infância, essas pessoas vão admirar esse tipo de educação, esse tipo de formação, né? Agora, você estar coerente entre aquilo que você tem nos seus documentos e aquilo que você coloca exatamente na prática, buscar essa coerência, né, entre teoria e prática. Loris Malagos tem até uma metáfora da bicicleta, né, que um pedal é teoria e a outra é a prática, e nesse equilíbrio e desequilíbrio você coloca a bicicleta para andar, né? Então, assim, buscar esse equilíbrio nessa relação teoria e prática é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Então, a gente sempre tem que se perguntar, né? Será que o que eu estou fazendo, que matriz, que paradigma que eu estou quando eu já chego com uma atividade pronta, quando eu já chego com muitas ideias, quando eu vou voltar agora pós-pandemia, já cheio de coisas que eu quero fazer com as crianças, sem nem escutar e nem saber o que me aguarda lá. Agora, claro que a gente tem alguns elementos que o professor precisa pensar, né? Aí entra a intencionalidade. Só um minutinho. Só um minutinho. Tá acabando, né? Como tá acabando, e a gente também tem algumas perguntas. Eu queria que a gente fechasse agora e reiniciasse a conversa antes de eu trazer as perguntas para você, que você reiniciasse exatamente com isso, né, que você ia falar agora, sobre a questão, né, do professor, até porque tem uma pergunta aqui que fala muito, que uma pessoa colocou, querendo saber quais seriam as fontes inspiradoras, né, e tal, para esse pensar em escola como ateliê. Aí você já pode, de repente, na volta, já começar a falar sobre isso, e a gente já vai, já tem algumas perguntinhas aqui para passar para você, pode ser? Tá bom, pode. E senão a gente cai assim, despenca, de repente, né? Do nada, é um horror. E, gente, olha, vamos voltar imediatamente. É o tempo só de eu salvar esse videozinho e a gente volta imediatamente. Voltem conosco, que a gente vai fazer mais um tempinho para ver uma Ajuda aí, a Rosinha já tá trazendo aí, ó. Dewey. Vão ajudando. Isso aí. Tá bom? Então, já a gente volta. Beijo. Beijo. Salve, hein? Vou salvar.